Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nosso Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, possa suprir as deficiências de minha exposição. Então, meus caros, hoje é dia 31 de outubro, uma data muito triste, de um evento que dividiu a cristandade, ou seja, foi o dia da Reforma Protestante, chamada Reforma, né? E já fazem 508 anos desse ocorrido, instaurada por Lutero em 1517, que foi o marco das 95 teses. Lutero, então, publicamente passou a combater a igreja e a ir contra a Sagrada Escritura. Então, são 508 anos de ataque à Santa Igreja de Deus, à Sagrada Escritura e à própria Palavra de Deus, né? O próprio Deus que nos revelou coisas diversas, as que foram ditas por Lutero. E aproveitando essa data, né, também virá logo a seguir, possivelmente foi um feito da providência divina, né, que dia 1 é dia de Todos os Santos e dia 2 é dia de Finados. Então são datas bem próximas aí, e para discutir coisas muito conectadas aí ao tema da Reforma Protestante. Hoje focarei neste vídeo em específico na questão da oração aos mortos, a questão da intercessão dos santos. Já fiz um vídeo no canal, eu acho que eu vou deixar um link nos comentários, tem vários vídeos que eu vou citar aqui, talvez eu me lembre de colocar no card, mas não sei, às vezes eu falo que vou colocar, mas já fiz um de intercessão dos santos na Bíblia. E então hoje falarei um pouco da oração aos mortos. Mas antes de prosseguir, peço então para você se inscrever no canal, deixar sua curtida, deixar o seu comentário, mas respeitoso. Há protestantes que vêm aqui, mas peço respeito. Tem alguns debatendo aí nos comentários, mas também nada de comentários e palavras muito ácidas. Eu peço um pouco de decoro, mas claro, se vier educadamente, eu debaterei com a pessoa. E não estou exigindo um grau muito elevado assim de educação, de civilidade. Estou pedindo o básico. Eu comento, eu discuto até com uns caras bem chatos de vez em quando, né? Então não é que eu sou muito exigente, sim, né? Que tem uns que realmente não tem um grau mínimo de civilidade, né? Mas você católico também, né? Deixar o seu comentário de uma crítica que eu posso melhorar no canal, alguma sugestão de vídeo, coisa do gênero, ativar o sininho para você receber notificações de novos vídeos. Que mais? Estão no link da descrição os livros da editora Assunta, Nosso Senhor de La Salette, Outros Fatos Extraordinários, e Comentário às 15 Orações de Santa Brígida, os dois à venda na editora Assunta. Tem uma chave Pix na descrição, se você estiver se sentindo generoso, pode deixar sua doação. Temos outros links úteis aí, né? Tem o curso de Teologia Cético-Mística, totalmente gratuito, já tem mais de 40 horas disponibilizadas e você pode assistir aí quando quiser. Então vamos ao tema do vídeo, que é a oração pelos mortos. Então, antes de ir ao tema em si mesmo, essa questão passa pela do purgatório. Eu já fiz um vídeo também no canal com versículos bíblicos tirados de São Francisco de Sales, né, segundo a sua interpretação, que por sua vez ele os coletou dentre os santos padres dos primeiros séculos, São Jerônimo, Santo Agostinho.
Então, São Francisco de Sales apresentou, creio que 7 versículos bíblicos que mostram a doutrina do purgatório. Somente retomemos uma delas, que é a mais clara no Novo Testamento quanto ao tema, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 a 15, onde é possível fundamentar a doutrina do purgatório. Mas há várias outras que nos ajudam a formar essa doutrina. Aqui, 3, 10, 15. Segundo a graça que Deus me deu, como bom arquiteto, lancei o fundamento. Outro constrói por cima, mas cada um veja como constrói. Quanto ao fundamento, ninguém pode colocar outro diverso do que foi posto, Jesus Cristo. Se alguém sobre esse fundamento constrói com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, obra de cada um será posta em evidência. Ou seja, as obras devem ser fundadas na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz a fé católica, o dia torná-la conhecida, dia subentendido aqui como o juízo. Pois ele se manifestará pelo fogo, e o fogo provará o que vale a obra de cada um. Se a obra construída sobre o fundamento subsistir, o operário receberá uma recompensa. Aquele, porém, cuja obra for queimada, perderá a recompensa. Ele mesmo, entretanto, será como salvo, mas como que através do fogo. Então, salvo pelo fogo. Os protestantes não sabem muito bem. Na verdade, muitos católicos, infelizmente, não se formam direito, até por isso muitos viram protestantes. O purgatório, o que é? A pessoa é salva, mas ela tem que purificar a sua alma, porque ela precisa ser santa e irrepreensível diante de Deus. Até algum versículo, eu não separei aqui, eu não lembro agora se está em Hebreus ou Apocalipse, precisamos nos apresentar de maneira irrepreensível diante de Deus. Então o purgatório, a pessoa já está salva, mas tem que se purificar de suas faltas. Não é um estado intermediário entre o purgatório e o inferno, no sentido de ser um outro lugar que você vai ficar ali para sempre, mas é um lugar temporário onde a pessoa tem a oportunidade de pagar suas dívidas. Inclusive lá no... acho que vou até pegar rapidinho lá em Mateus 7. Mateus 7, que Deus fala da justiça, né? De pagar tudo. Não, em Mateus 5, perdão. Era no Sermão da Montanha. A partir de 25, acho que é um bom começo. Assume logo uma atitude conciliadora com teu adversário, enquanto estás com ele no caminho, para não acontecer que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial de justiça, e assim sejas lançado na prisão. Em verdade, te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Então fala que precisamos pagar o último centavo. Na verdade, até um outro trecho interessante que eu tinha em mente, né? Aquela discussão dos milagres de nosso Senhor Jesus Cristo, dos fariseus, né? Que o acusam de Beelzebu. Mateus 12, versículo a partir do 31. Vamos ver, eu acho que... sim, 32 melhor. Se alguém disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas se disser contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. Então, perdoar a dívida no século vindouro seria a oportunidade de purificar o coração aí no purgatório. Então, outro versículo que fundamenta. Então, esses três aí relevantes ao purgatório.
Então, o homem tem esse, como posso dizer, essa dívida temporal para com Deus, e ele precisa se purificar delas. Então, é por isso que há o purgatório. E do purgatório deriva quase que imediatamente a importância de se rezar pelos mortos. Porque é dito numa das cartas de São Paulo que o amor é mais forte do que a morte. Então, na comunhão dos santos, na comunhão da igreja, estamos todos unidos, e se a pessoa está no purgatório, pode receber nossas orações para que saiam de lá. A coisa mais difícil de entender aí na oração pelos mortos é o purgatório, basicamente, né? Uma questão bônus não necessariamente está ligado a isso, a questão das indulgências. É importante se lembrar que nosso Senhor Jesus Cristo deu a faculdade à igreja, principalmente a São Pedro, a faculdade de ligar e desligar. Vejamos Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então, o poder de ligar e desligar, ou seja, é o poder de estabelecer disciplina à igreja. É possível também interpretar no sentido de doutrinário, mas por falar em desligar, o sentido mais eminente aí é das leis eclesiásticas. A infalibilidade está só para tirar a dúvida dos católicos, né? Então, lá em Lucas 22, versículo 31 a 32, nosso Senhor Jesus Cristo diz a Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás pediu insistentemente para vos peneirar como trigo. Eu, porém, orei por ti, a fim de que tua fé não desfaleça. Quando, porém, te converteres, confirma teus irmãos. Então, o contexto é de fé, e nosso Senhor Jesus Cristo fala que São Pedro vai confirmar os irmãos na fé posteriormente. E lá no Concílio de Jerusalém, mencionado em Atos capítulo 15, a igreja determina algumas disciplinas. Lá principalmente nos versículos 28 a 29. De fato, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor nenhum outro peso além destas coisas necessárias: que vos abstenhais das carnes imoladas aos ídolos, do sangue, das carnes sufocadas e das uniões ilegítimas. Farei bem preservando-vos destas coisas, passai bem. Estas disciplinas, mesmo entre os protestantes, não são consideradas todas como perenes, perpétuas, eternas. São disciplinas temporárias que foram estabelecidas pela igreja para não se causar escândalo. Por exemplo, não comer carnes sufocadas, porque essa prática estava ligada a algumas práticas idolátricas da época, né? Comer esse tipo de alimento, mas a princípio não tem nenhum problema nisso. E então é uma disciplina que pode ser alterada pela Santa Igreja. O Concílio de Jerusalém mostra que a Igreja tem a faculdade de ligar os fiéis em disciplina. E há vários outros versículos quanto a isso. Esses dois bastam para mostrar a potestade da Igreja, a faculdade de estabelecer normas. Então vamos a versículos bíblicos, mais especificamente quanto à oração aos mortos. Começar aqui, vou pegar um artigo publicado no blog do Fábio Salgado. Na verdade, ele traduziu
de um site americano, mas é muito interessante o artigo. Eu preciso explicar um pouco aqui o contexto, até por isso vou me basear no artigo, porque não é muito óbvio à primeira vista. São Paulo rezou por um homem morto, Onesíforo. Que o Senhor difunda sua misericórdia sobre a família de Onesíforo, pois ele me reconfortou muitas vezes e não se envergonhou das minhas cadeias. Pelo contrário, desde que chegou a Roma, procurou-me com solicitude e me encontrou. Que o Senhor lhe conceda encontrar misericórdia junto ao Senhor naquele dia. E todos os serviços que ele me prestou em Éfeso, tu os conheces melhor do que ninguém. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 16 a 18. Então, é um modo muito peculiar de se falar, fala de difundir misericórdia sobre a família de Onesíforo e fala de alguns feitos dele e pede para que o Senhor tenha misericórdia dele naquele dia. E pelo estilo parece que está rezando ao morto, e sem dúvida a interpretação de muitos. Aí nesse artigo vai dizer que vai mencionar a posição de protestantes, vai mencionar uma que a conhecida obra protestante, The New Bible Commentary, a terceira edição de 1970, assume a surpreendente posição de que Onesíforo estava provavelmente morto, citando 2 Timóteo 4:19. Então, isso daí é inclusive assumido por alguns protestantes, de que ele estava realmente morto. Vou só procurar esse versículo, parece-me que não está citado no corpo do artigo. Saúda Prisca e Áquila e a família de Onesíforo. Então fala para saudar a família de Onesíforo, mas não o próprio Onesíforo. E pelo estilo aqui parece que está se referindo a uma pessoa morta, né? No capítulo 1. Mas no final se refere a pessoas concretas e depois a família do nosso potencial morto. Muitos consideram que sim. O estudioso grego H. Robertson concede que Onesíforo estava morto, mas desesperadamente descreve a oração de São Paulo a ele como um desejo. O que é uma solução bastante estranha, porque uma das características da oração é desejar algo a Deus, fazer um pedido a Deus, né? Então é um pouco, parece um pouco forçoso aí. O famoso comentador presbiteriano Matthew Henry e Albert Barnes, outro autor no caso, assumem fortuitamente que Onesíforo não estava morto, uma vez que Paulo orou por ele. Então está citando isso daqui para dizer o seguinte: há divergência entre os protestantes, alguns concedem que estava morto e outros dizem que não estava morto. Alguns dizem que São Paulo rezou por ele e outros que não. Nem tudo, contudo, está perdido. Encontrei vários comentaristas anglicanos e alguns poucos outros, graças em grande parte ao Google Books, que aceitaram ambos os fatores conjuntamente, que afirmaram que Paulo orou por um homem morto. Os comentaristas anglicanos incluem Alfred Plummer, James Morris Wilson, Sidney Charles Gayford, John Henry Bernard, Charles John Ellicott e o J.N.D. Kelly. Esse J.N.D. Kelly é um famoso historiador sobre a patrística, muito mencionado pelos católicos, porque ele é um autor bem reputado na academia, pelo que estou informado, mas mesmo sendo protestante, muito do que ele disse converge bastante com a posição católica.
Este último afirma, na suposição que deve ser correta de que Onesíforo estava morto quando as palavras foram escritas, temos aqui um exemplo único no Novo Testamento de oração cristã por um falecido, a recomendação de um morto à divina misericórdia. Não há nada de surpreendente no uso de Paulo de tal oração, pois a oração pelos mortos tinha sido sancionada nos círculos farisaicos por qualquer razão desde a data da passagem de 2 Macabeus 12, versículos 43 e 45, metade do primeiro século antes de Cristo. Inscrições nas catacumbas romanas e em outros lugares provam que a prática estabeleceu-se entre os cristãos desde muito cedo. E depois, para citar algum que não seja anglicano, fala de William Barclay, presbiteriano, mas dito liberal aqui, né, deve ser de uma tendência mais moderna. Mas comentando então a citação do Kelly, ele partiu do fato histórico de 2 Macabeus. Vamos citar essa passagem ainda neste vídeo, que se os protestantes não aceitam como Bíblia, ao menos serve como uma tradição antiga. E o Kelly já concede, já assume que os estudos arqueológicos mostram que era comum a oração pelos mortos nos primeiros séculos. Então foi útil ler um pouquinho desse artigo todo aí, né? Deu uma resumida, tem muito mais escrito. Vou deixar o link também aí nos comentários e vocês analisem mais tarde. Então São Paulo rezou pelos mortos, rezou por Onesíforo. E a outra passagem muito relevante no Novo Testamento, que é em 1 Coríntios 29. Se não fosse assim, o contexto é quanto à ressurreição dos mortos, que São Paulo está falando que vamos ressuscitar com Cristo, combatendo a opinião de que não há ressurreição. Se não fosse assim, que proveito teriam aqueles que se fazem batizar em favor dos mortos? Então, um versículo bastante obscuro, porque o que significa exatamente esse batizar-se, seja como for, é uma obra piedosa em favor dos mortos. Eu conferi no comentário do Cornélio a Lápide, esse autor aí, realmente um grande tesouro da igreja, recomendo que vocês sempre estejam consultando. Mas outro dia eu faço um vídeo para fazer divulgação dele, né? Cornélio a Lápide, um autor católico, um jesuíta, acho que do século XVI ou XVII. Ele tem um comentário às Sagradas Escrituras, né? Nesse versículo aí, né, 1 Coríntios 15, 29, ele diz que batismo é em sentido figurado de várias obras, né, de mudança de vida, de morrer para o pecado, né? Então são obras oferecidas para os mortos. É como se fosse uma oração pelos mortos, né? Obras piedosas para purificá-los do pecado e poderem ir direto aos céus. Cornélio Lápide é um autor muito erudito, cita vários santos padres, a depender do versículo. Ele mostra as opiniões mais comuns da patrística e eventualmente comenta também a posição de Calvino, né? Eu já vi ele mencionar Calvino, e ele cita várias traduções da época e da Bíblia, né? Então era um autor muito erudito na época e muito piedoso, conhecedor da santa patrística. Então é um grande comentarista da Bíblia entre nós católicos. Que mais? Outro versículo aqui, 1 João 5, capítulo 5, versículo
16 a 17, se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, que ele ore, e Deus dará a vida a este irmão. Se de fato o pecado cometido não conduz à morte, existe um pecado que conduz à morte, mas não é respeito deste que eu digo que se ore. Toda iniquidade é pecado, mas há um pecado que não conduz à morte. Esse versículo aqui, confesso, um pouco obscuro na Sagrada Escritura, né? Muitos interpretam para não se rezar por quem comete o pecado contra o Espírito Santo. Contudo, mesmo nessa hipótese, é algo de certa maneira ligado ao purgatório ou algo próximo, né? Porque o único pecado sem perdão, na tradição da igreja, em sentido estrito, é impenitência final. Há outros que são chamados pecados contra o Espírito Santo, como desespero de salvação, presunção, entre outros aí, mas são no sentido de serem muito difíceis da pessoa se converter, porque ela vai diretamente contra os meios de conversão. Num exemplo aí, né, principalmente presunção e desespero, a pessoa peca contra a esperança. Então é muito difícil da pessoa se converter. Contudo, historicamente, muitas pessoas se converteram disso ao longo da história, graças a Deus. É como se fosse uma conversão miraculosa. Então é dito irremissível pela dificuldade. Mas há a impenitência final que é verdadeiramente irremissível. Então, esse versículo ganha um aspecto escatológico quanto aos novíssimos e é um assunto surpreendentemente semelhante aí ao do purgatório. Então, se a pessoa não cometeu impenitência final, mas ela tem a pena temporal aí de outros pecados, é possível rezar por elas. É uma interpretação razoável e nada absurda. Ainda no Novo Testamento já é uma argumentação mais especulativa. Eu vi no Dave Armstrong, enquanto eu estava pesquisando para fazer este vídeo, que é quanto à ressurreição dos mortos no Novo Testamento. No caso, só peguei um exemplo aqui que é menos lembrado por ser de São Pedro. Em Atos capítulo 9, Pedro ressuscita uma mulher em Jope. Pedro atendeu e veio com eles. Assim que chegou, levaram-no à sala superior, onde o cercaram todas as viúvas, chorando e mostrando túnicas e mantos. Quantas coisas Dorcas lhe havia feito quando estava com ela. Dorcas é o nome grego de Tabita, e foi a mulher que morreu. Pedro, mandando que todos saíssem, pôs-se de joelho e orou. Voltando-se então para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Este, dando-lhe a mão, fê-la erguer-se. E chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Espalhou-se a notícia por toda Jope e muitos creram no Senhor. Então, como posso explicar aqui, né? À primeira vista eu achei muito especulativo, na verdade ainda estou analisando o quão convincente é esse tipo de argumentação. Mas se Deus deu poder aos apóstolos claro, pela graça, participação, não que eles tivessem isso por si mesmos, independente de Deus, se eles poderiam rezar pelos mortos para que ressuscitassem, não poderia rezar para que os pecados deles fossem perdoados? Aí entra a questão que falamos da necessidade de se purificar da pena temporal do pecado, né? Em vários lugares da Sagrada Escritura, já mencionamos lá em Mateus, né?
no capítulo 5 e no capítulo 12, de que temos que pagar até o último centavo. Então podemos rezar por nossos irmãos nesta vida e na próxima. Então esse é o fundamento da possibilidade de rezarmos pelos mortos. E se pode algo mais difícil, aí, como ressuscitar, parece bastante razoável que podemos rezar também para a purificação do pecado alheio. Então esse é o raciocínio. Confesso que acho um pouco especulativo, mas enfim, é algo a ser analisado. Tem um argumento aqui, eu não sei porque é pouco utilizado entre os apologetas, mas lendo a Bíblia pela primeira vez, aquilo me tocou assim muito profundamente. Falei, não, mas isso daqui, a pessoa está rezando pelos mortos, né? Por que que... E aí eu fui pesquisar e pouca gente fala disso, né? Talvez um outro autor. Lá em 2 Samuel, vou explicar o contexto para vocês. Então, Saul está lá na guerra contra os amalecitas e morre. Ele, vendo que ia ser morto, acaba tirando a própria vida. Lá em 2 Samuel, capítulo 1. Aí vem um homem dar a notícia para Davi e ele confirma a história para ver se é verídica mesmo, né? Pergunta como tudo isso aconteceu. Então lá no versículo 11 diz: Então Davi apanhou as suas vestes e as rasgou, e todos os homens que acompanhavam fizeram o mesmo. Lamentaram-se, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas. Lamentaram, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e por causa do povo de Javé e da casa de Israel, porque haviam caído pela espada. Então, parece um grande fundamento para se oferecer obras pelos mortos, aí, né? Oferecer um jejum por Saul. Ele ficou triste por Saul e tá sendo dito aqui que ofereceu o jejum aí e chorou por Saul. Lembrando, não falei antes daqui a Bíblia de Jerusalém. Então, quando eu li isso pela primeira vez, eu falei, nossa, aqui está rezando por um morto, porque se Saul teve a chance de morrer na graça com o Senhor, então precisava se purificar aí das más obras que fez em vida. Então era conveniente que se rezasse por ele. E a famosa 2 Macabeus, onde se diz mais expressamente, qual que é? 2 Macabeus, capítulo acho que 12, né? Isso, capítulo 12, versículos 43 a 46. Depois, tendo organizado uma coleta individual, enviou a Jerusalém cerca de 2.000 dracmas de prata, a fim de que se oferecesse um sacrifício pelo pecado. Agiu assim absolutamente bem e nobremente, com o pensamento na ressurreição. De fato, se ele não esperasse que os que haviam sucumbido iriam ressuscitar, seria supérfluo e tolo rezar pelos mortos. Mas se considerava que uma belíssima recompensa está reservada para os que adormecerem na piedade, então era santo e piedoso o seu modo de pensar. Eis porque ele mandou oferecer esse sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos do seu pecado. Então, esse daqui é o versículo mais claro de todos, lá em 2 Macabeus. Só que tem um problema: os protestantes não aceitam esse livro como bíblico. Já fiz um vídeo sobre o livro Manual de Defesa dos Livros Deuterocanônicos, escrito por Rafael Rodrigues. Nesse vídeo eu argumento
para argumento a favor desses livros, mostrando que são realmente inspirados por Deus, com base nos argumentos do livro, né? Estou só resumindo e trazendo os melhores que eu julguei e os mais adequados para se apresentar em vídeo. Então lá mostro que Macabeus é assim revelado, mas mesmo que não fosse, é historicamente muito relevante, porque antes mesmo da vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo, já havia essa tradição de se rezar pelos mortos. Inclusive, o historiador protestante J.N.D. Kelly até argumenta que nos primeiros séculos já se havia esse hábito aí de rezar pelos mortos, e também citando como reforço 2 Macabeus, onde já havia esse hábito, né? Então já era algo presente nos judeus. E então isso já é uma fonte muito forte a favor de que é uma tradição autêntica e divina. E para dizer alguma coisa sobre os livros deuterocanônicos, é preciso da autoridade da igreja para confirmar os livros. Com que autoridade os protestantes dizem qual livro é inspirado ou não? Esse daí é um dos grandes temas de debate, é uma questão muito árdua para ser resolvida no seio do protestantismo. Inclusive, muitos protestantes viram católicos porque não conseguem responder a essa questão. Já foi argumentado no vídeo, mas trazendo aqui para que vocês tenham uma ideia. Um dos principais argumentos é de que o cânon judaico não considera esses livros inspirados, mas esse cânon judaico aí só se formou após a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eles preferem considerar a opinião de pessoas que negaram a Cristo, mas não a opinião dos cristãos dos primeiros séculos. E como é bem mostrado aí, os santos padres aceitavam sim os deuterocanônicos, principalmente Santo Agostinho. São Jerônimo parecia não considerar, mas ele menciona esses livros aí como escrituras e como revelados. Então é até difícil saber a razão exata disso. Talvez ele não os considerava inspirados no início da vida, mas depois mudou de ideia, até porque um pouco antes de sua morte veio o concílio de Cartago e de Hipona, que determinou o cânon bíblico. Então São Jerônimo sim morreu acreditando na lista de livros bíblicos. E então temos que considerar como palavra de Deus. Devemos agradar antes a Deus do que aos homens. Não podemos somente querer convencer a protestantes e se esquecer de Deus. Lemos a Bíblia para nosso Senhor Jesus Cristo, não para agradar pessoas que interpretam mal a Sagrada Escritura, né? Então não ter tanto a preocupação de convencê-los. Quem convence é Deus. Tentamos fazer o nosso melhor aí, mas... E também, se a pessoa quiser rejeitar a graça de Deus, é possível. Então não se prender muito a isso. Nós católicos cremos na inspiração de Macabeus, do primeiro e do segundo, e para nós é revelação divina de que é bom rezar pelos mortos. Mas mesmo desconsiderando esse livro deuterocanônico, há muitos elementos bíblicos que permitem a crença na oração pelos mortos, ou outras obras de piedade, né? No fundo dá no mesmo, né? Alguma obra sobrenatural aí para ajudar a purificar os pecados dos mortos. Então é isso, meus caros, acho que isso é tudo.
Eu ia fazer uma menção aqui, né? Só da patrística, que não vou entrar muito em detalhes, eu estou pegando lá do site dos apologistas católicos. Lá no livro de Santo Agostinho diz: não há dúvidas de que eles, os mortos, aí é do contexto, são beneficiados pelas devoções que os fiéis manifestam. Pela citação do autor protestante Kelly, também é notório que já nos primeiros séculos havia oração pelos mortos. Poderia ter argumentado no sentido de que os santos padres reconhecem isso, mas por hoje não. Talvez no outro dia. A intenção desse vídeo foi mais argumentar biblicamente. E só a opinião de Santo Agostinho quanto a isso. Então é isso, meus caros. Até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.